Os ovários, eles não têm duas enzimas importantes, chamada 2-alfa-hidroxilase e nem a 11-alfa-hidroxilase, que vão para a linha de produção dos glicocorticoides, que é o cortisol, e dos mineralocorticoides, que no caso é a aldosterona. Então, os ovários não conseguem produzir isso aí, tá? Outra coisa também que seria importante para vocês entenderem com relação à predominância estrogênica é que essa progesterona produzida a partir dos ovários, ela é transportada no sangue principalmente para exercer a sua função biológica. Enquanto a progesterona de origem adrenal, ela é amplamente, não 100%, tá? Mas ela é amplamente convertida em glicocorticoides e andrógenos. Então, isso aqui é importante que vocês entendam. E olha aqui que eu falei para vocês, eu estou falando agora, ó, das nossas adrenais. Então, lá nas nossas adrenais, onde a gente tem... Então, é importante que vocês entendam que essa cadeia da esteroidogênese, ela pode acontecer em qualquer local, qualquer glândula endócrina que produz esses hormônios no nosso corpo. A única diferença que esses tecidos vão ter são nas enzimas, tá? É por isso, por exemplo, que, como eu falei aqui para vocês, por isso que os ovários não produzem cortisol. Porque se o ovário tivesse a 21, nem cortisol e nem aldosterona, porque se eu tivesse lá no ovário, eu não, obviamente, a mulher tivesse lá no oxilase ou então hidroxilase, ela iria produzir cortisol no ovário, tá? Então, por que que as glândulas produzem alguns hormônios de uma forma um pouquinho diferente? A única diferença vão ser as enzimas que vão fazer essas conversões, ok? Então, vamos lá. Então, nas minhas glândulas adrenais aqui, através do colesterol, eu transformo esse colesterol em pregnenolona. Essa pregnenolona vai ser convertida em progesterona, que vai ser convertida em cortisol. Ah, Ronald, então as minhas adrenais produzem cortisol. Muito bem, produzem cortisol. E por outra via aqui, eu vou produzir o DEA, que é produzido lá nas minhas adrenais, e esse DEA também vai ser convertido em testosterona. Essa conversão, pessoal, ela é muito mais importante nas mulheres do que nos homens, tá? Então, principalmente após a menopausa, a única fonte, a mais importante, né, de produção de testosterona é a adrenal, é o DEA. É por isso que é importante você manter uma boa saúde adrenal, porque é de lá onde você vai tirar a grande maioria da sua testosterona. E aí, opa, voltando aqui. E aqui, ó, dessa testosterona, essa mulher vai retirar também os estrógenos dela, que é o estradiol, o estriol e a estrona, falando isso aqui na menopausa, tá? Quando eu tenho um estresse crônico, ó, pulsando aqui, constante estresse aqui, ó, ele vai reduzir essa pregnenolona, esse caminho, essa via da pregnenolona, para a formação de DEA, para a formação de testosterona e para a formação de estradiol. Então, eu vou poupar isso aqui. E, nesse caso, a progesterona, ela vai ser roubada para poder fazer o cortisol, que é onde eu preciso aqui, tá? Então, olha aqui, ó. Progesterone is stolen to make cortisol. Então, ela vai ser roubada para poder fazer cortisol. Quer dizer, então, que se eu fornecer para essa mulher, nessa época, progesterona, aquilo que eu já falei para vocês, eu vou estar melhorando também a produção de cortisol. É uma forma indireta de eu tentar desmamar esse cortisol o quanto antes possível. Mas, olha, não tenham medo do cortisol. Não tenham medo do cortisol. O cortisol, vocês têm que botar na cabeça de vocês que quando a gente prescreve cortisol, nós estamos prescrevendo cortisol base, tá? Está dando quase uma hora, eu vou ter que correr aqui com vocês. Vamos ter que prescrever o cortisol base, eu não estou falando de corticoide sintético, eu não falo de acetato de hidrocortisona e nem de succinato de hidrocortisona base, é essa que eu estou me referindo. Vamos lá. E é exatamente isso aqui, ó, que acontece num processo de aromatização. Então, quando eu falei para vocês que a gordura abdominal, ela diminui, ela provoca uma predominância estrogênica, ela vai aumentar a quantidade de hormônio feminino, é disso aqui que eu vou falar para vocês. Nós temos desse lado aqui, ó, uma molécula de testosterona,
E temos desse lado aqui uma molécula de estradiol. O que parece muito comum entre essas duas moléculas? Essa cadeia central aqui, ó. Elas são iguaizinhas, olha que coisa interessante, né? Ó. Isso aqui se chama ciclopentano peridrofenantreno. Então, quem quiser colocar isso aí no nome de algum afilhado, de algum filho, até de um cachorrinho, eu acho um nome legal, ciclopentano peridrofenantreno. Então, isso aqui é a mesma cadeia que forma o colesterol, tá? Então, eles são muito parecidos aqui. Para quem já estudou bioquímica, ou lembra da época do colégio lá, olha que isso aqui, ó, é um anel que nós conhecemos como anel aromático, né? Então, olha aqui, ó, anel aromático. Ah, Ronald, agora eu estou entendendo por que essa enzima se chama aromatase. Olha o que essa enzima basicamente faz. Está vendo esse primeira cadeia de carbono aqui, primeiro ciclo? Essa daqui não é um anel aromático, ela só tem uma ligação aqui, ó. E olha aqui, ó, o que vai acontecer se eu aromatizar esse paciente, se eu der aromatase. O que a aromatase vai fazer? Ela vai transformar isso aqui, essa primeira cadeia de carbono, num anel aromático. Ah, quer dizer que dessa forma, então, ela está transformando a testosterona em hormônio feminino, em estradiol. Exatamente isso que vai acontecer. Então, essa enzima chamada aromatase, nossa, minha letra conseguiu ser mais feia ainda aqui do que ela é na... Então, com essa enzima chamada aqui é tase. Essa enzima, que a gente chama de aromatase, ela vai transformar esse primeiro anel num anel aromático e vai transformar a testosterona em hormônio feminino. Ou seja, eu vou transformar um hormônio que dá características masculinas em um hormônio que traz características femininas. Vamos entender mais isso aqui? Lembra que eu falei para vocês lá do bom, do mal e o feio? Existe até um filme, isso aqui não sou eu que estou falando. The Good, The Bad and The Ugly. Então, o bom, o mal e o feio. Ó. Então, se a gente pudesse falar da 16-hidroxistrona, que vai culminar aqui na produção de estriol, que é um hormônio bom, que é fim de linha, eu vou estar... esse aqui é o bom, que não faz nada de mal ao nosso corpo, só traz coisa boa. A 4-hidroxistrona, esse aqui é o mal. Esse aqui é o pior hormônio que a gente pode ter na intenção de ser cancerígeno, proliferativo. E a 2-hidroxistrona, ela não é tão malvada assim. Então, por isso que a gente diz que a 2-hidroxistrona é o feio, né? Mas o mal mesmo é esse cara aqui, ó. Então, a 4-hidroxistrona. Principalmente se a gente tiver níveis elevados de homocisteína. Porque aí significa que eu não estou metilando essa 4-hidroxistrona na metoxistrona, que é a forma com que ela vai ser eliminada no nosso corpo, que aí não vai ser cancerígena, tá? Então, vamos lá. Olha o que a predominância estrogênica faz às mulheres aqui, ó. Irritabilidade violentíssima, excesso de hormônios femininos. Aquela mulher que tem uma TPM explosiva. É por isso que a progesterona trata a TPM também. Olha o que isso aqui pode provocar, ó. Câncer de mama. Então, se eu tiver excesso de estradiol, principalmente se esse estradiol se converter em estrona, já falei para vocês que a estrona é um hormônio cancerígeno, principalmente se não for metilado, e pode provocar também câncer de ovário, como eu falei para vocês, de útero, dessa camada... Oh, meu Deus, deixa eu voltar. Dessa camada interna aqui do útero, que nós chamamos de endométrio, e também tumor de ovário, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, câncer. Então, isso são os principais sintomas da predominância estrogênica, o que pode acontecer com a predominância estrogênica a longo prazo. Então, esses receptores estrogênicos aqui que nós temos, por que a progesterona também é considerado um hormônio antiproliferativo? Por que eu não estou falando de progestina, tá? Isso aí a gente vai aprofundar lá quando eu for conversar com vocês na imersão. Eu estou falando de progesterona, um hormônio exatamente igual. Então, nós temos 2 receptores na mama, receptores de estradiol, de estrógenos, que eles são os receptores alfa e beta. Esse receptor alfa, ele é um receptor proliferativo, que vai induzir ao câncer de mama. E esse
proliferativo, o câncer de mama não apenas, é proliferativo de tecido mamário. Então, o receptor alfa é proliferativo e o receptor beta é antiproliferativo. Então, essa progesterona, P4, ó, é a sigla que a gente usa para falar da progesterona, tá? Então, a progesterona ela vai se atrelar principalmente a esse receptor beta e por um mecanismo que nós conhecemos de mecanismo epigenético, esse receptor que foi ocupado pela progesterona, ele vai começar a se proliferar. Ele se prolifera, e isso aumenta essa proporção aqui. Quanto mais receptores antiproliferativos eu tiver, melhor. Lembrando que nós nascemos com uma proporção fisiológica de 1:1. E esse receptor alfa, o que a progesterona faz nele? Ela também vai se atrelar a esse receptor alfa, mas aqui no receptor alfa, ela vai impedir principalmente a ligação, o atrelamento da estrona. Eu não quero que essa estrona se ligue a esse receptor alfa, porque a estrona é um hormônio proliferativo. E quando ela se liga a esse receptor alfa, que é um receptor também proliferativo, ela vai aumentar a incidência e a chance de câncer de mama. E o que acontece com essa proporção fisiológica de 1:1 quando as mulheres tomam anticoncepcionais por longa data? Sabe o que eu faço? Eu pego esses receptores alfa aqui no hormônio sintético e no anticoncepcional. Agora eu estou falando também dos hormônios sintéticos dados durante o dia, tá? Aumenta essa proporção aqui, ó, para 5, que 5 feio, meu Deus do céu, para 5 receptores alfa para apenas um receptor beta. Ou seja, essa proporção que era aqui de 1:1, ela passa a ser uma proporção de 5:1. De 5 alfa para 1 beta. E aí eu vou aumentar a minha chance de desenvolver um câncer de mama. Tá vendo por que o hormônio sintético aumenta câncer de mama? É por isso que eu estou mostrando aí para você. Infelizmente, quando a gente sai na praia hoje em dia, aqui em Boa Viagem, em qualquer lugar do Brasil, essa cena aqui, ó, é uma cena extremamente frequente da gente ver. Isso aqui é um caso de predominância estrogênica típica nos homens, tá? Vamos explicar por quê. Olha aqui o que a predominância estrogênica faz no homem. Esse excesso de hormônio feminino, nós não estamos acostumados com ele. Então, ele começa a se impregnar no nosso cérebro e vai fazer com que a gente se comporte exatamente como uma mulher na TPM. Ele transforma um corpo de característica masculina num corpo de característica feminina. Aumenta o tamanho da mama, aumenta a espessura da glândula mamária, começa a depositar gordura aqui na região do quadril. Isso, quando a gente se olha no espelho também, diminui a nossa autoestima. E olha o que isso aqui faz, ó, o excesso de hormônio feminino pode fazer com a nossa próstata. Aumenta o tamanho e o volume da próstata. E o excesso de estrona pode provocar o quê? Pode provocar também, do mesmo jeito que na mulher aumenta a incidência de câncer de mama, aumenta a incidência de câncer de próstata também. Isso aqui, ó, um artigo que eu estou trazendo para vocês aqui, que não sou eu que estou falando isso aqui, ó. Isso aqui foi da Sociedade Austríaca de Urologia, que está mostrando. E o que esse artigo concluiu? Que é o estradiol, mas não a testosterona, que está correlacionada ao volume da próstata, é a predominância estrogênica. Não sou eu que estou falando isso. Isso aqui são os artigos científicos. Esse outro artigo aqui, esse aqui de 2010, ó, não é nem tão novo assim, já tem 11 anos esses artigos, relacionando os hormônios sexuais e o risco de câncer de próstata. Olha o que eles fizeram aqui. Isso aqui foi um estudo de coorte, mas eu tenho vários outros artigos provando isso aqui, que foram avaliados homens, ó, em um N até muito, muito positivo aqui, grande, bom, de quase 400 homens, se não me engano, 370 e poucos homens. E a idade média foi de homens de 73 anos de idade, que tiveram câncer, né, de próstata. Então, a estrona sérica, a estrona, foi nos quartis mais altos, olha aqui, ó. Lembra que a gente trabalha sempre na questão de quartil? Se é mais interessante estar aqui, divide em 4, joga para cá. Se é mais interessante estar aqui, divide em 4, joga para cá. Então, a estrona nos quartis mais altos foi
fortemente relacionada a um risco aumentado de câncer de próstata, em comparação com os homens. Olha aqui, no quartil inferior. Ah, Ronald, é por isso que você não trabalha, que vocês médicos dessa linha não trabalham com esses níveis normais de laboratório? Exatamente por isso. Eu não quero para você uma saúde normal. Eu quero para você uma saúde excelente, porque dentro do normal você fica doente. Dentro do excelente, dificilmente você vai adoecer. E o risco de câncer de próstata nesses homens, ó, foi quase 4 vezes maior. Gente, isso não é brincadeira. Isso não sou eu que estou dizendo. São os artigos científicos. Ó, e para quem fala que não tem, isso aqui eu achei aqui, ó, uma rápida pesquisa aqui no PubMed. Rápido, só você jogar lá que você acha isso aqui. E acha centenas e milhares de outros artigos afirmando a mesma coisa.